Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, sou o pastor Marcelo e eu quero meditar na palavra de Deus com você. Hoje é segunda-feira, nós estamos agora às 7h25 da manhã, estou aqui na minha sala na igreja e eu quero meditar um instantinho na palavra de Deus com você para a edificação das nossas vidas, pois a palavra de Deus é alimento para as nossas almas. Deus abençoe você e sua família. Antes de entrarmos na palavra, eu gostaria de fazer uma oração contigo. Amado Deus, justo e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós abrimos, ó Deus, este diálogo com os meus irmãos que vão estar assistindo do outro lado. Eu peço a tua presença, a direção do teu Espírito Santo, esclarecimento para as nossas mentes, para que possamos entender os teus propósitos, a tua palavra e nela sermos edificados. Assim oramos, ó Pai, agradecidos a Ti por todas as coisas, pelo dia, pela vida, pela família, pelo ar que respiramos, pelo alimento que o Senhor nos tem colocado à mesa e por toda a provisão do Senhor para as nossas vidas. Peço a Tua bênção sobre a vida de cada um dos meus irmãos que vão estudar a Bíblia comigo nesta hora e que o Senhor possa edificar a cada um segundo a Tua palavra, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, gostaria de meditar na palavra contigo no tema o tempo. O tempo é algo muito difícil de se lidar, de se compreender. O tempo sempre foi um grande desafio na vida do ser humano. Eclesiastes, ele nos traz, na palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para todas as coisas. E dentro deste tempo para todas as coisas, muitas vezes nós nos precipitamos, ficamos ansiosos e ao querer lidar da melhor maneira com o tempo, nós acabamos por atropelar o tempo. E eu gostaria de justamente sobre este tema meditar com você neste dia de hoje. O grande desafio do século, irmãos, é o fator tempo. E administrar o tempo se torna um grande desafio, porque se eu não consigo entender o tempo, como eu posso administrá-lo na minha vida? É um desafio grande, né? Ai, ai. Mas nós precisamos entender, irmãos, que nós estamos vivendo dentro de duas contagens de tempo. Nós vivemos aqui na Terra, nesse corpo físico, o tempo chamado Cronos. E a nossa alma e o nosso espírito estão atrelados a um tempo chamado Kairos. O tempo Cronos, irmãos, é um tempo que tem começo, meio e fim. É o que está fadado ao nosso corpo depois do pecado do Éden. Se comer deste fruto, certamente morrerás, foi o que Deus disse a Adão e falou para ele, não coma, porque você vai morrer. Adão comeu e o seu corpo ficou agora fadado ao Cronos, começo, meio e fim. E todos que nasceram da descendência de Adão, como nós viemos, da descendência de Adão, todos nós estamos fadados a nascer, viver e morrer. Então nós estamos presos a um tempo chamado Cronos, que é o cronômetro do nosso relógio, que é o tic-tac. Mas Deus, ele nos dotou, né, de um ser tricotômico, ou seja, nós somos, né, corpo, alma e espírito. Nós somos feitos de corpo, de alma e de espírito. O corpo fadado ao pecado, ele vai ter um período de vida entre nascer, viver e morrer. A alma e o espírito, eles entram dentro de um tempo chamado Kairos, porque ainda que o corpo deixa de existir após a morte, a alma e o espírito vão dar conta diante de Deus. Então, isso cria uma confusão dentro da nossa mente.
de entender a questão tempo. O tempo que tem a nossa vida dentro do nosso dia de 24 horas, ele está, cronometrado ali dentro do Cronos, enquanto a nossa alma e o nosso espírito, os nossos sentimentos, a nossa mente, ela está atrelada ao tempo Kairos. É comum a gente se perder no tempo. É comum a gente perder a hora, né? Isso é muito comum. Por quê? Porque nós temos esta dificuldade de compreensão. Nós fomos feitos para viver eternamente e o nosso corpo ficou fadado ao tempo Cronos, porque o pecado nos deu essa condição, essa herança do pecado. Mas vamos lá. Como então vou conseguir entender e administrar o tempo? É um desafio, né? E como nós devemos aplicar o nosso tempo, né? Vamos lá, a gente tem que estabelecer algumas prioridades. Quando nós aplicamos o nosso tempo com prioridade a Deus, à família, ao trabalho, ao lazer e o que sobrar um pouquinho de tempo às outras coisas, quando nós nos aproximamos de Deus e começamos a entender os propósitos de Deus na nossa vida, a gente para de dar volta em círculos à toa, a gente para de desperdiçar tempo com coisas que não vão edificar, a gente para de aplicar o tempo da gente em coisas banais e passamos a aplicar o nosso tempo em coisas definidas e abençoadas por Deus, e vamos ser por Ele abençoados, por estarmos dedicando a nossa vida. Ele mesmo nos ensina na sua palavra que primeiro nós devemos entregar tudo a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, tudo é dele, tudo é para Ele, e nós devemos aplicar a nossa vida a Ele. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós nos dedicamos a Deus e passamos a ter dele o conhecimento da sua palavra, a nossa mente começa a ser ministrada por Deus para nos ensinar os mistérios dos céus. E aí nós começamos a entender as coisas. Quando aplicamos este outro tempo à família, ao trabalho, dentro de uma escala de prioridades, a gente começa a entender e administrar da melhor maneira possível o nosso tempo. A dificuldade é que muitas vezes nós colocamos outras coisas com prioridade na nossa vida que não as coisas em ordem é uma ordem divina. Deus nos criou e Ele nos ensina através da sua palavra alguns propósitos, algumas metas. Ele nos ensina na sua palavra como devemos viver, como devemos agir. A palavra de Deus nos ensina tudo que nós precisamos aprender, nós encontramos na palavra de Deus. E aquilo que não está na palavra de Deus, o Senhor no cotidiano nos ensina, nos revela nas nossas próprias lutas e aflições. Olha só que interessante. O tempo, irmãos, ele é muito relativo. Quer ver um exemplo disso? Entre Kairos e Cronos, quando você está alegre e você passa um final de semana muito feliz, pensa num final de semana rápido, né? Você não vê passar. Mas quando você está triste, ou abatido, ou doente, pensa num final de semana que não vai passar. A hora não passa, o tempo não passa, porque você está angustiado, porque você está triste, porque você quer sair daquela situação. Quando você está em um clube, a hora voa dentro do clube, mas quando você está na fila de um banco, misericórdia, 5 minutos na fila de um banco ou na fila de um supermercado, quando você está com o carrinho dentro do supermercado, você já dá aquela, né? Você já dá aquela escaneada visual assim, nos caixas e já fica vendo, né? Qual que tem menos fila, em qual deles que eu vou, você já cata o carrinho e já sai ali obstinado a pegar a menor fila. Às vezes você vê um caixa vazio lá embaixo, e quando você vê, você está chegando perto, já entra uma pessoa com um carrinho na sua frente
e aí você já começa a ficar angustiado, e ali você fica inquieto, quando não, a pessoa que está na sua frente demora, eu esqueci tal coisa, vai lá dentro do mercado buscar e não volta mais, você fica ali na fila, e isso vai causando angústia. Tudo, irmãos, tudo depende de como nós olhamos, encaramos. O Senhor nos ensina na sua palavra que nós não podemos acrescentar nem 45 centímetros à nossa vida se nós andarmos ansiosos. Não adianta estar ansioso. Então, quando nós aprendemos a descansar e aproveitar o tempo que Deus nos deu, onde quer que estejamos, nós passamos a viver de uma forma plena na presença de Deus. Olha só como que é interessante. Se eu te falar 5 segundos, eu vou te dar 5 segundos, você pode pensar que 5 segundos é muito pouco demais, Jesus, o que eu vou fazer com 5 segundos? Mas acende um fósforo na sua mão e conta 5 segundos. Você vai queimar a mão e esse pouco tempo vai virar muito tempo. Então o tempo ele é muito relativo e nós precisamos de aprender a lidar com esse tempo. Pleno entendimento que estamos fadados à condição do pecado adâmico e vamos ter que passar desta vida para outra vida através da morte ou do arrebatamento da igreja, e que dentro de nós, na centelha da eternidade, da vida em Cristo Jesus, nós temos a esperança eterna da glória de Deus e nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós temos uma vida carnal dentro do tempo Cronos e uma vida espiritual dentro do tempo Kairos. Então isso vai promover dentro da nossa mente um pouco de confusão, um pouco de atordoamento, mas à medida que nós vamos conhecendo a Deus, nós vamos aprendendo a lidar com isso. Vamos ao próximo tópico. Salmo 31, versículo 14 e 15, eu vou ler aqui na versão da Bíblia Viva, diz assim: mas no meio de tudo isso, continuei confiando em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Todos os dias da minha vida são controlados por ti. Por isso, livra-me dos meus inimigos e de quem quer me destruir. Irmãos, a nossa vida na terra é uma vida de batalha e de luta pela sobrevivência. Nós temos que trabalhar, nós temos que ganhar o pão de cada dia, nós temos que pagar as nossas contas, nós temos que assumir com zelo e com muita responsabilidade, as nossas tarefas e atividades, responsabilidades familiares, primeiro as responsabilidades pessoais, as responsabilidades familiares em seguida, as nossas responsabilidades sociais e assim por diante. E tudo isso, irmãos, gera batalha. Nós temos que enfrentar muitas batalhas no cotidiano. Então, nestas batalhas, quando nós entregamos a nossa vida e afirmamos, Senhor, Tu és o meu Deus, todos os dias da minha vida, ou seja, todo o meu tempo é controlado por Ti, nós passamos a viver de uma forma mais tranquila, mais confiante, mais objetiva e com mais sucesso. Por quê? Porque passamos a confiar em Deus o controle total da nossa vida. Muitas vezes queremos cuidar de nós mesmos e viver segundo a nossa própria mente, segundo a nossa própria intenção, segundo as nossas próprias decisões, com base de entendimento na nossa própria intelectualidade, e deixamos Deus de lado. Lembrando, irmãos, que quando somos guiados por Deus, o Espírito Santo de Deus, que conhece e sabe de todas as coisas, ele vai estar ali na frente. Aquilo que eu e você não podemos ver, eu estou aqui dentro da minha sala agora. Eu não posso ver o que está acontecendo ali fora. E se eu for sair agora, eu dependo de que o Espírito Santo de Deus me guie para me dar o livramento. Quantas vezes Deus não me deu o livramento?
Eu conto sempre um testemunho, irmãos, que quando eu estava desviado dos caminhos do Senhor, Deus acordou a minha mãe de madrugada e disse: ore pelo teu filho. E minha mãe orava de derramar lágrimas e pedindo: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Deus havia, né, despertado a minha mãe para orar por mim, para me dar o livramento, porque eu não estava em condições de segurança em Deus, pois eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Não orava, não buscava a presença, eu estava vivendo segundo a minha própria intelectualidade e a minha própria vontade carnal. Eu estava na Avenida São João Batista, voltando, fui num sábado pela manhã, fui levar a minha esposa até o ponto de ônibus. Ela trabalhava em São Bernardo, no bairro Planalto, e ela pegava o ônibus ali no centro do Rude Ramos, e eu voltando do Rude Ramos para casa, porque de sábado eu não trabalhava, eu voltando a pé, e eu falei: vou correr, andar bem depressa, porque eu vou chegar em casa e vou dormir de novo. Hoje eu vou tirar o dia para descansar, era um sábado. E no caminho eu comecei a chutar o cadarço, eu percebi que o meu cadarço desamarrou, e eu agachei rapidamente e comecei a amarrar o cadarço do sapato, olhando onde eu estaria andando, acompanhando se eu estivesse caminhando onde eu estaria. Que eu terminei de amarrar, eu levantei e fui sair correndo. Eu senti como uma mão batesse no meu peito e dissesse assim: para que tanta pressa? Você tem o dia todo para descansar. Eu fiquei pensando, mas é mesmo, né? Irmãos, mas não deu nem o quê? 4 metros, 4 ou 5 metros de distância, que foi o tempo de eu amarrar, porque eu amarrei o cadastro bem rapidão, eu estava andando depressa, eu amarrei o cadastro bem rápido. Eu levantei e fiquei olhando, caminhando, né, e pensando: puxa vida, é mesmo, o que eu ia adiantar na minha vida, correr até ali onde eu estaria, se eu não tivesse parado para amarrar o sapato. Irmãos, que eu estou pensando nisso. Aparece um diplomata, aqueles opalão 6 cilindros, mas com toda velocidade, e 4 pessoas dentro, imagino que eram jovens malfeitores, aprontando alguma, nem sei se aquele carro era roubado. Eu fiquei tão chocado, irmãos, que eu não parei, eu continuei andando. Esse carro entrou com tudo na minha frente e eu me vi sendo esmagado por aquele carro no muro onde ele entrou. Ele entrou para o muro e entrou para dentro da casa lá, mas arrebentou com tudo lá para dentro. Eu passei por ali, andando depressa e pedindo: Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Eu ia morrer, eu ia morrer, eu ia morrer. Eu ia morrer, eu ia morrer. Foi Jesus que desamarrou meu cadarço, foi Jesus que desamarrou meu cadarço. Meu Deus, eu ia morrer. E continuei caminhando. Cheguei em casa, fiquei impressionado com aquilo, não consegui dormir mais naquele dia. Irmãos, a coisa mais terrível que existe na vida de um desviado é o medo de morrer, porque você sabe que você não está salvo em Cristo, você não está garantido, a sua vida eterna está, né, com pendência diante de Deus. E naquele dia eu fiquei impressionado. O dia inteiro meditando: eu preciso de voltar para Jesus. Quando eu liguei para minha mãe, ela falou: filho, o que aconteceu com você que Deus me despertou a madrugada toda para orar por você? Ali eu tive uma experiência de Deus na minha vida com o fator tempo. A minha ansiedade não ia aumentar a minha vida, pelo contrário. Se eu me deixasse levar pela ansiedade e não ouvisse a voz de Deus, que como um tapa eu senti no meu peito e disse: para que pressa se você tem o dia todo? Naquele mesmo tempo, eu vi o carro entrando e eu estaria morto, esmagado ali naquela parede. Irmãos, quando nós colocamos a nossa vida na mão do Senhor, o Espírito Santo de Deus nos guia, Ele nos protege, Ele nos livra dos males que o inimigo possa ter preparado contra mim e a sua vida. Então, quando somos guiados pelo Senhor, o fator tempo não pertence a nós, pertence a Deus. Então, se Ele falar para você: espera aí, aguarde, espera. Irmãos, tudo tem o tempo dele. Tem gente que talvez hoje vai ouvir esta mensagem e está querendo tomar uma decisão porque está ansioso com a situação, ansiosa com a situação, e vai querer
tomar uma decisão, só que a solução vem de Deus, não vem da sua tomada de decisão. Ah, Deus tem algo maior, mas vai vir no tempo dele, do jeito dele, da forma dele. Mas aí eu tenho que colocar o Salmo 40 à minha disposição. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Aguarde, espere em Deus, ouça a voz de Deus, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, para que você possa ter vida, para que você possa receber os livramentos do Senhor. Vamos ler mais um versículo. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, o versículo de número 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí vem mais um fator tempo, né? O fator tempo misturado de Cronos com Kairos, e aí as pessoas ficam todas confusas porque não conseguem discernir o tempo. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, há tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de prantear e há tempo de saltar de alegria. Há tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar as pedras, tempo de abraçar, tempo de despedir-se, tempo de buscar, tempo de se perder, tempo de guardar, tempo de colocar, jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de estar calado, tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de aborrecer. Há tempo de guerra e há tempo de paz. E nesse tempo, o salmista, lá no Salmo de número 90, versículo de número 12, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmo de Moisés. Ensina-nos a contar os nossos dias. Nós precisamos aprender. Precisamos pedir a Deus: Senhor, me ensina. Eu quero aprender a entender o tempo dos meus dias. Senão, irmãos, a gente vive nessa vida sem propósito algum e não ver Deus operar através de nossas vidas porque nós não colocamos propósito no nosso viver. Mas quando o Senhor nos ensina, a gente aprende que aquele tempo foi tempo de ficar calado mesmo. E quantas vezes a gente quis falar no tempo de ficar calado? E quantas vezes a gente quis se esconder e se calar no tempo que era para falar? Então, quando nós estamos alinhados à vontade de Deus, guiados pelo Espírito Santo, você pode ter certeza, meu irmão, você não vai engolir uma palavra no tempo de falar. Vai não. Deus vai te dar aí, um start, você vai despencar a falar aquilo que precisa ser dito. Mas também no tempo de calar, ainda que você queira falar, você vai engasgar e vai tossir. Porque Deus é Deus. Olha quando somos guiados pelo Espírito Santo. Eu estava na faculdade, numa aula de inglês. A professora detestava que alguém interrompia a aula ou saísse da sala. Ela ficava muito furiosa. Ela não gostava de jeito nenhum. Então, você entrou dentro da sala, ali ninguém falava língua portuguesa, todo mundo falava inglês e não podia sair da sala, senão atrapalhava a aula dela. Ela não gostava. Naquele dia eu entrei dentro da sala e o senhor falou: sai da sala agora. Eu preciso te usar. Tem alguém precisando de você dentro desse prédio. Eu falei: Jesus, tem misericórdia, como eu vou sair da sala? A professora não gosta que a gente saia da sala. Irmãos, olha como é a voz de Deus. E eu fiquei lutando comigo mesmo, achando que fosse coisa dos meus pensamentos e da minha própria mente. De repente, a minha garganta secou, eu disparei a tossir. E aí a minha professora olhou para mim e disse: Marcelo, faça... E ela falou em português. E ela nunca falava em português. Ela olhou para mim e falou: Marcelo, pelo amor de Deus, filho, você vai morrer engasgado. Vai lá fora, toma uma água. Irmãos, eu saí para fora, o bebedouro na porta da sala não tinha água. Eu saí no corredor e fui no outro bebedouro. E com a garganta seca, aquilo ali entalado na garganta. Por falar entalado na garganta, eu estou com um cafezinho aqui esfriando. Eu fui lá, apertei o bebedouro, tomei água, o elevador abriu nas minhas costas, que eu olhei e não tinha ninguém. Ele abriu sem ninguém dentro. O Senhor falou comigo: entra. Eu entrei,
O Senhor falou, aperta. Eu falei, Jesus, onde eu vou apertar? Aí eu apertei o último andar. Eu subi até o último andar. Cheguei lá, aquele andar não tinha ninguém em aula. Estava todo vazio. E aí eu escutei um barulho lá no final do corredor e vi a luz acesa de uma sala. O Senhor falou, vai até lá. E eu fui até lá. Que eu cheguei lá, tinha um jovem. Ele era um funcionário da faculdade, ele estava ali trabalhando na sala de aula, desinstalando uns equipamentos de dentro da sala, e o senhor falou comigo, eu te trouxe aqui para falar com ele. Eu falei assim, jovem, tudo bem? Ele falou, posso te ajudar? Você está precisando de alguma coisa? Eu disse, não, eu vim aqui porque Deus quer falar contigo. E comecei a falar o que Deus estava me mandando falar para ele. E eu falei para ele a respeito dos mistérios de Deus e que Deus, né, amava ele e que ele não foi esquecido por Deus. E ele chorou muito, Deus falou profundamente com ele. E aí eu desci e voltei para minha sala. Aquele jovem era um servo de Deus e que tinha planejado sair da casa de Deus e se desviar, por ser discriminado por alguns outros jovens dentro da igreja. E Deus falou com ele, não olhem para os homens, mas olhem para mim. Eu tenho a solução. Irmãos, quando somos guiados por Deus, o Senhor nos leva onde Ele quer nos levar. Está entendendo? Dentro disso, Ele vai te dar livramento, Ele vai te dar bênção, Ele vai te levar no lugar certo, na hora certa. Tá? Você não vai contar com a sorte, você vai contar com Deus na sua vida, não com o acaso, porque ser guiado por Deus, a gente, por Ele, vai ser ensinado a contar os nossos dias. Porque vai ter tempo, irmãos, vai ter tempo para todas as coisas na terra. Tem tempo de rir, tempo de saltar de alegria, mas tem tempo de chorar e tempo de se encolher na tristeza e se lamentar. Há tempo para todas as coisas. E quando nós entendemos o tempo de Deus, o Cronos e o Kairos, ele fica muito bem resolvido aqui dentro da nossa mente. E jamais nós colocaremos em risco a nossa salvação por não conseguir entender o tempo de Deus, os propósitos de Deus. Veja a vida de Jó. Jó, ele teve todos os seus bens tomados, toda a sua família foi morta. A sua mulher aconselhou a ele, falou assim, olha, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Você vê que a mulher de Jó não era convertida, não. Ele olha para ela e fala assim, olha, longe de mim fazer tal coisa. Você está falando como se fosse uma louca mulher. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, ele tinha plena convicção no Deus em que ele servia. E ele estava ali batalhando para entender e contar aqueles dias de aflição e de provação na sua vida. Irmãos, muitas vezes nós somos fadados ao fracasso porque nós acreditamos em uma teologia fracassada do triunfalismo que estão pregando por aí, que crente só tem vitória, crente não sofre nenhum tipo de perda. Irmãos, o que você considera como vitória e como derrota? Às vezes Deus tira de você para você ser vitorioso. Às vezes é perdendo que nós nos tornamos vitoriosos. E se você estiver ganhando, você está sendo muitas vezes engodado por Satanás para cair em tentação e ser destruído. E aí você perde pensando que estava ganhando. Mas muitas vezes nós perdemos pensando que estamos perdendo e estamos ganhando, porque Deus, aleluia, eita glória, quando Deus está guiando as nossas vidas, tudo está acontecendo de forma perfeita, direcionada por Ele, para que nós possamos alcançar a vitória e não sermos derrotados. Então, irmãos, peça a Deus, como o salmista escreve aqui no Salmo de número 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? Peça isso a Deus. Moisés pediu isso a Deus. Ele viveu 120 anos, irmãos.
Moisés viveu 120 anos. Ele nasceu dentro dos palácios de Faraó, foi criado lá dentro. Quando pequeno ainda, nascido no meio hebreu, houve aquela matança dos meninos hebreus e a mãe dele coloca ele dentro de um cestinho de junco e coloca no rio Nilo ali, ele desce e vai em direção ao palácio. A filha de Faraó encontra ele e cria-o como um filho adotivo. E Moisés é criado ali em toda a cultura, em toda a lei, em todo conhecimento e sabedoria egípcio. E depois de 40 anos, ele vai para o deserto após matar um soldado egípcio, ao ver os soldados massacrando o seu povo, pois agora ele já sabia que ele era um hebreu e não era um egípcio, ele era um adotivo. E aí ele foge para o deserto, ele fica 40 anos no deserto sendo preparados por Deus. Irmãos, o mistério na vida de Moisés, o chamado de Deus na vida de Moisés, durou 80 anos de preparação na vida dele, para ele poder ir até o Egito novamente e trazer o povo, tirar o povo do Egito para levar a terra prometida, como Deus houvera prometido desde Abraão, em que ele seria pai de uma grande nação. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Talvez você está ansioso aí porque Deus usou um profeta e disse: vou te usar, eu tenho um propósito na sua vida. Fique na presença de Deus, peça para Ele te ensinar a contar os dias, e o dia que for acontecer, você vai ter plena certeza de que é Deus cumprindo aquilo que Ele falou na sua vida. Irmãos, eu estava desviado dos caminhos do Senhor. O tio João me chamou, eu tinha acabado de acender um cigarro e eu não gostava de conversar com crente fumando, eu tinha vergonha. E aí o tio João me chama: filho, vem cá, o tio quer falar com você. Eu joguei o cigarro inteiro no lixo, no bueiro, assim. E aí eu fui lá conversar com o tio, com um bafo de cigarro, com vergonha. Eu falei: filho, eu preciso te contar o que Deus me mostrou. Daqui uns dias, Jesus vai vir me buscar. E eu perguntei: Jesus, e o meu sobrinho Marcelo, ele está desviado dos seus caminhos? E o meu neto, o Fábio, o que vai ser desses meninos? Filho, o Senhor falou para mim: não se preocupa, eu vou fazer do Marcelo um pastor. E eu vou levar o Fábio e ele vai trabalhar junto com o Marcelo. Irmãos, hoje se cumprisse na minha vida. Nunca pensei na minha vida que eu seria um pastor. Essa conversa dele comigo foi em 1993, porque depois que ele me falou isso, poucos dias depois o Senhor recolheu o tio João. E eu desviado ainda, eu fui voltar para Jesus em 94, isso foi em 93. Dia 1º de maio de 1994, o dia que o Ayrton Senna morreu, eu reconciliei com Jesus e voltei para Jesus. E aí foi se cumprir a palavra de Deus pela boca do meu tio João, anos depois. Então tudo tem um tempo de Deus. Para mim durou alguns anos, para alguns demora alguns meses, para alguns demora muito mais anos, como Moisés, ele esperou 80 anos até que Deus cumprisse na vida dele o chamado que tinha na vida dele. Quando Deus fala com ele lá no Monte Sinai, Deus fala com ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, que o lugar que você pisa é santo. Deus estava ali e Deus falou com Moisés: eu tenho um propósito na sua vida. Talvez hoje você consiga entender melhor algumas coisas do passado. Talvez hoje você ainda não consiga entender nada, algumas coisas que vão vir no futuro, mas tudo tem um tempo determinado por Deus. Ele sabe trabalhar de forma perfeita. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? O homem se alegra na resposta da sua boca, mas a palavra a seu tempo, quão boa é. Provérbios 15, verso 23. Provérbios 25, verso 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra, dita ao seu tempo. Está vendo? Esta palavra Deus reservou para você neste tempo. E hoje é tempo de vitória na sua vida, pois Deus está te edificando através desta palavra. Aleluia. Salmo 90, verso 12. Eu insisto, ensina, Senhor, a contarmos os nossos dias. Eu quero alcançar um coração sábio, porque tem gente, irmãos, vivendo aí à mercê
da loucura da vida, mas eu e você entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus e nós agora somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. O nosso tempo é o tempo de Deus nas nossas vidas. Amém? Mais um texto, olha lá. Provérbios 25, do 16 ao 22, diz assim: achastes mel? Come e te sacie, para que porventura não te fartes dele e venhas a vomitar. Retira o teu pé da casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé deslocado é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Olha, irmãos, preste bem atenção. No tempo da angústia, quando estamos angustiados, a gente tende a querer se abrir, conversar, buscar socorro com qualquer um. Cuidado. Busque primeiro a Deus. Antes de falar com qualquer pessoa, ore ao Senhor. Peça a Ele: Senhor, me dirija. Guarde os meus lábios. Cuida de mim. E se o Senhor for preparar alguém para me auxiliar como socorro nesse tempo de angústia, que seja alguém usado por ti e não caia eu nas mãos do inimigo. Porque muitas vezes que nós estamos fragilizados, irmãos, nós temos uma propensão muito, mas muito grande de se abrir com quem jamais deveríamos ter conversado. Então vigie, Deus está falando com você. Cuidado com quem você está contando seus segredos. Irmão, tem mulher aí contando seus segredos íntimos com seu esposo para aquela que está armando e arquitetando para tomar o seu marido. Fica atento, pois Deus está falando contigo. Converse com Deus. Entregue e confesse a Ele as suas angústias, pois Ele vai cuidar de você de forma perfeita. Olha lá, o que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe num dia de frio e como vinagre sobre o salitre. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber, porque assim brasas vivas lhe amontoará sobre a cabeça e o Senhor te auxiliará. Provérbios 24, verso 10, para a gente encerrar o assunto do tempo hoje. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, olha, tempo de angústia, não se mostre frouxo, porque senão a sua força será pequena. Provérbios 24, 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, sua força será pequena. Irmãos, o tempo é para ser vivido na plenitude da direção de Deus sobre as nossas vidas. Tempo cronos, tempo kairos, tem que ficar muito bem entendido dentro da nossa mente para que possamos viver de uma forma plena. Viva a vontade de Deus para a sua vida. Viva aquilo que Deus tem preparado para você. Não perca o benefício de Deus. Não se deixe enganar em querer cuidar de você mesmo. Deixe que Deus cuida de você de forma muito abençoada, plena, e você vai encontrar nele a felicidade, a alegria, o contentamento. Você vai aprender a viver os dias de alegria, os dias de tristeza, os dias de fartura, os dias de pobreza. Você vai aprender a viver todos os momentos em que Deus tem preparado para você nessa terra. E em tudo aquilo que você viver, você vai ser por Deus aumentado, abençoado, abençoada. Porque tudo que Deus tem para nós é perfeito. Tudo que Deus tem para nós é bom. Amém? Quero fazer uma oração com você e encerrar esta palavra. Graças te dou, Senhor, pela tua palavra. Graças te dou pela vida dos meus irmãos que acompanharam comigo estes minutos da tua santa palavra. Que o Senhor venha nos ensinar a sabedoria ao contarmos os nossos dias, que possamos alcançar corações sábios, que
possamos entender que o tempo de Deus é perfeito e que tudo tem o seu tempo determinado nessa terra. Que assim possamos viver na plenitude do teu Espírito, guiados pelo Senhor, para que não venhamos ser enganados, para que não venhamos estar, Senhor, colocando em risco a nossa salvação, mas que possamos, por Ti, estar assegurados nesta terra de luta, de tribulação, de tanta maldade. Guia-nos, guarda-nos, guarda a nossa casa, a nossa família. Dê-nos, Senhor, a Tua proteção, a Tua bênção, a Tua direção. É o que Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Se você gostou deste vídeo, dê o seu like aí no canal Marcelo Ribeiro. Se você quiser também, inscreva-se aí no canal e clique lá no sininho para que você possa acompanhar a cada mensagem que eu postar. Deus abençoe a sua vida grandemente, firme com Jesus, lembrando que no fator tempo, o principal é o tempo do arrebatamento da igreja e que está próximo. Daqui uns dias vamos falar a respeito desses assuntos escatológicos. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua semana, a sua família. Fique com Deus. Maranata.